Algumas perdas só fazem sentido quando já é tarde demais. Imagine um homem deitado à noite, com os olhos abertos, encarando o teto. Não tem barulho, não tem mensagens chegando, não tem ninguém perguntando se ele chegou bem. Tudo está no lugar, menos ele. E é nesse tipo de silêncio que a ausência de uma mulher boa grita mais alto, porque ela não fazia barulho, ela fazia diferença. Se você já foi aquela mulher que deu tudo, que amou com verdade, que segurou a barra mesmo sozinha, respira fundo agora. Esse vídeo é para você. Hoje eu vou te mostrar o que realmente passa na cabeça de um homem quando ele perde uma mulher como você. E não é o que ele mostra para todo mundo. É o que ele sente quando está sozinho, quando o orgulho não serve mais de escudo e quando a ficha finalmente cai. Fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar ponto por ponto o que um homem vive em silêncio, depois que perde alguém que só queria amar e ser amada de volta. Antes de continuarmos, preciso te dizer uma coisa. Esse vídeo só chegou até você porque alguém curtiu e se inscreveu no nosso canal. Agora é a sua vez de fazer o mesmo. Deixe o like, se inscreva e ative o sininho para que essa corrente de conhecimento continue crescendo e alcançando mais pessoas. E mais, comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo, porque eu quero saber até onde esse vídeo está chegando. Agora, sem enrolação. Primeira dica: a ausência dela vira o maior silêncio que ele já ouviu. No começo, ele até sente uma falsa sensação de liberdade. Sai, conversa com outras pessoas, se distrai. Mas logo vem aquele momento inevitável. A casa silenciosa, o celular mudo e a cama vazia. A ausência dela não faz barulho, mas o eco da falta que ela faz é ensurdecedor. Ele começa a perceber que o silêncio que antes parecia paz, agora soa como um castigo. Porque a presença de uma mulher boa não é invasiva, é acolhedora. É aquela mensagem do chegou bem? É o cuidado com detalhes que ninguém mais notava. E quando tudo isso some, ele não encontra outro som que substitua. É como se o mundo tivesse diminuído de cor, de calor, de significado. Ele até tenta preencher o vazio, mas descobre que presença nenhuma é capaz de silenciar a falta dela. É nesse ponto que ele entende. Ela era o equilíbrio no meio do caos. A calma no fim do dia, a certeza no meio das incertezas. E agora, ele está sozinho com todos os ruídos que antes ela ajudava a calar. Ele sente falta até das pequenas coisas que costumava ignorar. O jeito como ela organizava as coisas, a risada dela em momentos bobos, a sensação de lar que só ela sabia construir. E quando a noite chega, não tem playlist, não tem conversa, não tem distração que dê conta. É só ele, o travesseiro e a ausência dela. Uma ausência que não faz alarde, mas pesa. Uma ausência que ensina, da pior maneira, o valor de uma mulher que foi inteira, enquanto ele ainda não sabia o que queria. E agora, tudo o que ele ouve é o que ela não diz mais. Segunda dica: ele percebe que ninguém mais o enxerga como ela enxergava. Ela via além do que os outros conseguiam enxergar. Enquanto o mundo julgava pelas falhas, ela olhava para o potencial. Enquanto ele mesmo duvidava de si, ela acreditava e fazia questão de lembrá-lo disso. E quando ela vai embora, ele começa a perceber uma coisa que antes parecia invisível. Ninguém mais o trata como ela tratava. Ninguém mais o enxerga com os olhos limpos de quem ama de verdade. Ele começa a notar que as conversas agora são rasas, que os olhares não têm o mesmo brilho, que o apoio é interesseiro, condicional, temporário. Aquela mulher que ele perdeu era a única que enxergava a alma dele mesmo quando ele estava no seu pior. Ela o via com empatia, com paciência, com uma fé que ele não encontrava nem dentro de si. E essa falta é sentida nos gestos mais simples. No fundo, ele achava que todas seriam iguais, que amor era algo fácil de substituir.
Mas com o tempo, ele entende. Aquela mulher o enxergava com olhos de amor, e isso não é algo que se encontra por aí. As outras podem admirar o que ele mostra, mas ela admirava até o que ele escondia, e isso nenhuma outra vai repetir. E então vem o arrependimento, porque perceber o quanto ela foi rara só depois de perdê-la é um tipo de dor que não tem analgésico. É como se ele estivesse cercado de gente, mas invisível, porque ninguém o vê como ela via. E agora ele não tem mais aquele olhar que o elevava, que o curava, que o lembrava do homem que ele poderia ser se não tivesse deixado aquela mulher ir embora. Já imaginou um homem completamente apaixonado por você, querendo te conquistar e não conseguindo mais te tirar da cabeça? No meu e-book, revelo as técnicas psicológicas que fazem qualquer homem ficar viciado em você, desejando te assumir de verdade. Pare de correr atrás e comece a ser a mulher que ele não consegue resistir. Clique no link agora e aprenda os segredos para fazer qualquer homem enlouquecer por você. Terceira dica: a paz que ela trazia vira um vazio que ninguém preenche. Ela não fazia alarde, mas a presença dela transformava o ambiente. Era aquela mulher que chegava e o caos diminuía. Ela não precisava dizer muito para acalmar, para equilibrar, para fazer tudo parecer mais leve. E quando ela vai embora, o mundo dele continua girando, mas com mais ruídos, mais estresse, mais cansaço, porque ela era a paz silenciosa que ele só percebe quando não está mais lá. Ele sente isso nos momentos em que tudo parece dar errado, quando nada vai como ele esperava e antes ela seria a primeira a dizer: vai passar? Tô com você. Agora ele encara sozinho. E não é que ele não tenha outras pessoas por perto, é que ninguém tem o efeito calmante que ela tinha. O tipo de mulher que faz até o pior dia terminar com um sorriso. E agora, nem os melhores dias têm graça, porque paz não é só silêncio. Paz é saber que alguém está ali, mesmo quando o mundo parece desmoronar. Paz é saber que você tem para onde voltar. E essa mulher era exatamente isso, porto seguro. E ao perdê-la, ele descobre que paz de verdade não está em fugir dos problemas. Está em ter alguém que fique do seu lado enquanto eles acontecem. E essa pessoa, ele deixou ir. O vazio que ela deixa não é só emocional, é energético. É uma ausência que mexe com o clima ao redor. Ele tenta compensar com distrações, com companhia passageira, com qualquer coisa que anestesie. Mas no fundo, ele sabe, nenhuma outra mulher trouxe paz como ela. E nenhuma outra vai preencher esse vazio com a mesma intensidade. Quarta dica: a consciência dele começa a falar mais alto que o orgulho. No início, o orgulho grita mais alto. Ele diz para si mesmo que foi melhor assim, que ela exagerava, que ele tinha razão. Mas o tempo tem o poder de calar o ego e amplificar a consciência. Aos poucos ele começa a lembrar das conversas, das vezes em que ela tentou mostrar o que doía e de como ele ignorou. E então, o que era certeza vira dúvida, e o orgulho começa a perder força. A consciência cutuca nos detalhes, naquela mensagem que ele deixou no vácuo, na discussão que ele alimentou por nada, na forma fria com que respondeu quando ela só queria conexão. A mente dele começa a rebobinar cenas que ele tentou enterrar, mas agora elas voltam, e com elas o incômodo, porque ele sabe que ela merecia mais, merecia o homem que ele não estava disposto a ser, na época, e é aí que vem a dor mais difícil, perceber que ele tinha tudo e jogou fora. Não porque ela era demais, mas porque ele foi de menos, porque não quis amadurecer enquanto ela ainda estava ali, porque confundiu paciência com obrigação, e quando ela cansou de tentar, ele só percebeu tarde demais. A consciência dele vira um espelho, e o reflexo agora dói, e quanto mais ele tenta calar isso,
mais a consciência fala, porque uma mulher boa não sai da vida de um homem sem deixar marcas, e essas marcas não cicatrizam com distrações. Elas se tornam lembretes constantes de que perder alguém assim não foi azar, foi consequência. Quinta dica: ele começa a sentir falta, até das discussões com ela. Parece loucura, mas é real. Quando uma mulher boa vai embora, até as discussões fazem falta, porque elas não eram brigas vazias, eram tentativas de salvar algo. Ele começa a perceber que cada desentendimento era, na verdade, uma forma dela mostrar que ainda se importava, e que o silêncio dela hoje é o verdadeiro abandono. Nas discussões, ela ainda estava ali, lutando, tentando ajustar, resolver, compreender. Mesmo quando se magoava, ela ainda escolhia conversar, mas ele só via aquilo como problema demais. Ele queria paz sem esforço, relacionamento sem trabalho emocional. E agora que tudo cessou, ele percebe: a ausência de conflito também é ausência de vínculo, porque com ela, até os momentos difíceis tinham profundidade, tinham emoção, e o que ele encontra agora são relações rasas, conversas sem verdade, convivência sem desafio. Tudo parece mais fácil, mas também mais frio, porque nenhuma delas se importa o suficiente para discutir. Nenhuma delas se doa o suficiente para tentar mudar algo. E aí, o silêncio dela pesa mais do que qualquer discussão que já tiveram, porque agora ele entendeu. Quando uma mulher briga, é porque ainda está tentando. Quando ela para, é porque desistiu. E o que ele sente hoje é falta até das brigas, porque elas eram, no fundo, sinal de amor. Sexta dica: ele tenta substituí-la, mas todas parecem cópias mal feitas. Ele sai, conhece outras, tenta seguir. No começo parece que está tudo bem, mas no fundo tem algo que nenhuma outra consegue oferecer: a autenticidade daquela mulher que ele perdeu. Todas parecem repetidas, programadas, com frases decoradas, e nenhuma tem a alma que ela tinha. Ele não percebe isso de imediato, mas aos poucos essa comparação vira inevitável. Ela era única nos detalhes, no jeito de cuidar sem sufocar, no carinho inesperado, nas conversas longas, nos olhares que diziam tudo sem uma palavra. E agora ele sente que está vivendo versões editadas de algo que já foi original e não tem graça, não tem profundidade. É como trocar um livro inteiro por um resumo vazio. Ele tenta se convencer de que está seguindo em frente, mas no fundo está buscando fragmentos dela em outras. Um sorriso parecido, um jeito de falar parecido, qualquer traço que o faça acreditar que pode recuperar o que perdeu. Mas não dá, porque nenhuma mulher vai conseguir ser ela, sendo outra pessoa. E então vem a frustração, porque ele começa a entender que perder uma mulher boa não é como trocar de roupa, é como perder uma obra de arte feita sob medida. E por mais que ele procure, só encontra imitações, boas no início, mas sem alma. E ele, cansado de procurar o que já teve e não valorizou. Sétima dica: ele entende que perdeu uma parceira, não só uma namorada. Durante o relacionamento, ele achava que ela era apenas mais uma que queria a atenção, que cobrava, que se importava demais. Mas depois que ela vai embora, ele entende. Ela era parceira, a que segurava as pontas, a que ajudava nas crises, a que estava ali mesmo quando ele não merecia. E isso não se encontra fácil. Ela era o tipo de mulher que somava, que não esperava que ele fosse perfeito, mas que acreditava no que ele podia se tornar. E agora ele nota o quanto cresceu ao lado dela e o quanto começou a estagnar depois que ela saiu da vida dele, porque parceiro de verdade impulsiona, e ela fazia isso sem precisar se exibir. O que ele sente não é só saudade da presença, é saudade do apoio, da parceria de verdade, daquela que se doava mesmo quando estava cansada, que fazia o possível para ver ele bem,
mesmo quando ela não estava. E hoje ele sente a diferença entre estar com alguém e ter alguém que veste a camisa com ele. E quando ele tenta se envolver de novo, percebe: tem muitas que querem o título, poucas querem o time. E a que ele perdeu era a jogadora principal, comprometida, fiel, presente. E agora ele olha para trás e entende: ele não perdeu só uma mulher, ele perdeu uma companheira de vida. 8ª dica: ele sente o impacto nas pequenas coisas do dia a dia. No começo, ele não dá muita atenção. Vai vivendo, seguindo, achando que está tudo sob controle. Mas aí vem os detalhes. A ausência da mensagem pela manhã, o silêncio ao voltar para casa, o boa noite que não chega mais. E de repente, são esses momentos que começam a gritar dentro dele, porque quando ela estava ali, tudo parecia ter mais cor. Um café juntos era especial. Um dia difícil ficava mais leve. E agora, ele sente o peso de fazer tudo sozinho. Ele percebe que a rotina ficou mais vazia, mais sem graça. Até a comida perde o sabor. Até o riso perde a força, porque ela preenchia os vazios com presença e emoção. Essas pequenas ausências se acumulam e formam um buraco que não tem como ignorar. Ele tenta se distrair, mas tudo remete a ela. Uma música, um cheiro, uma rua qualquer. Tudo lembra uma parte dela. E o pior, são memórias que ele não valorizou quando estavam acontecendo. E então, o dia a dia vira o maior lembrete do que ele perdeu, porque ela estava em tudo, nas palavras, nos gestos, no cuidado, e agora está só no passado. Ele começa a perceber que uma mulher boa não faz barulho para entrar, mas deixa um eco imenso quando vai embora. 9ª dica: ele começa a se questionar como seria se tivesse feito diferente. Chega uma hora em que ele não consegue mais fugir. As lembranças voltam com força, mas agora misturadas com o e se? E se ele tivesse ouvido mais? E se ele tivesse amadurecido antes? E se ele tivesse reconhecido o valor dela a tempo? Esses pensamentos viram um filme mental que ele assiste sem conseguir mudar o final. Esse arrependimento não é leve, é denso, porque ele sabe que teve escolhas e que fez as erradas. Ela não foi embora de repente, ela foi se perdendo aos poucos. E ele viu isso acontecer, mas não agiu, não falou, não mudou. E agora, tudo o que resta são perguntas sem resposta. Ele começa a entender que toda atitude tem consequência, que ignorar o amor, a presença, a entrega de uma mulher de valor tem um preço. E o preço, nesse caso, foi alto, porque ele perdeu algo verdadeiro, por imaturidade, descuido ou ego. E agora, vive com o peso de imaginar como teria sido, se tivesse feito diferente. E essa dúvida o persegue, em cada lembrança, em cada noite sozinho, em cada tentativa fracassada de seguir em frente. Ele vive com o fantasma do que poderia ter sido, e entende que a dor mais cruel não é a da perda, é a da oportunidade desperdiçada. 10ª dica: ele percebe que não vai encontrar outra igual. Por mais que ele busque, tente, conheça outras, uma verdade começa a se firmar dentro dele. Ela era única. Não pelo que fazia, mas por quem era. Pela energia, pela entrega, pela forma de amar. E quando ele percebe isso, tudo muda, porque a ficha cai. Ele não perdeu só uma mulher. Ele perdeu a mulher. Ele compara sem querer, e nenhuma outra tem o mesmo brilho no olhar, a mesma firmeza ao falar, o mesmo coração ao se doar. Ele percebe que ela tinha um equilíbrio raro entre força e doçura, que sabia amar com intensidade, mas também com respeito, que sabia cobrar sem desrespeitar, que sabia dar espaço sem se ausentar. E aí vem a realidade mais dura. Ele achava que ela estaria sempre ali, mas agora entende. Algumas mulheres são únicas, e se forem embora, não voltam, porque elas sabem o próprio valor,
E quando cansam de se doar sem receber, elas partem e não olham para trás. Ela fez isso e ele sente isso na pele. Hoje, ele vive com essa certeza. Pode até encontrar outra, mas igual, nunca mais. Porque mulheres como ela não se repetem. Elas passam como cometas, raras, intensas e inesquecíveis. E quando ele se der conta, talvez seja tarde demais para tentar consertar o que ele mesmo destruiu. Conclusão: no fim, o que realmente destrói um homem não é a ausência de uma mulher qualquer. É a ausência de uma mulher que foi tudo: parceira, amiga, apoio, alma. É perceber, tarde demais, que ele teve em mãos algo raro e deixou escorregar por orgulho, imaturidade ou descuido. Ele não sente apenas a falta dela, ele sente a falta da melhor versão de si mesmo que só existia ao lado dela. Porque uma mulher boa não grita, não implora, não suplica amor. Ela tenta até onde pode, ela se doa até onde aguenta. Mas quando percebe que está nadando sozinha, num mar de indiferença, ela recolhe sua intensidade e vai embora em silêncio. E esse silêncio ecoa por dentro dele, todos os dias. E é aí que ele entende: o verdadeiro castigo não é perdê-la, é continuar lembrando, sentindo e desejando, sem poder mais tocar. Porque certas mulheres são como milagres, acontecem uma vez, e quando se vão, levam com elas tudo o que de melhor ele poderia ter sido. Se você já foi essa mulher que amou, lutou e partiu em silêncio, saiba, ele pode até não dizer, mas sente. E você? Você só precisa lembrar do seu valor, porque quando uma mulher boa vai embora, quem perde nunca é ela. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Aqui, cada conteúdo é criado com muito carinho para ajudar mulheres a se tornarem mais seguras, confiantes e donas da própria história. Seu apoio é essencial para que eu continue trazendo dicas transformadoras. Então já aproveita e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. E para que esse vídeo alcance ainda mais mulheres que precisam dessas dicas, deixe um comentário aqui embaixo com a palavra gratidão e a frase de agora em diante escolho a mim. Isso faz com que o algoritmo identifique que esse conteúdo é relevante e leve essa mensagem para quem realmente precisa. Conto com você nessa missão. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.